Boa noite, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Quero dizer a você, irmãos, os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. A Bíblia também nos diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu vou deixar aqui uma palavra que se encontra em Esté, capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia desmanecido os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinham procurado matar o rei Assuero. Então Deus, ele tirou o sono do rei. O que acontece ali? Que ele tirou o sono do rei e o rei mandou ler o livro das crônicas. Deus fez com que Mardoqueu se lembrasse, com que o rei se lembrasse do que Mardoqueu fez, que livrou ele da morte, porque os dois eunucos tinham planejado contra o rei Assuero. Irmãos, não adianta. Então a palavra nos diz que o rei queria saber como ele poderia honrar a Mardoqueu. Então ele perguntou: tem alguém no pátio? E disseram: tem Amã. Amã estava no pátio se preparando para fofocar de Mardoqueu e pedir para que enforcasse Mardoqueu. Eu quero dizer a você, não adianta o inimigo querer se levantar contra o povo de Deus. Porque Mardoqueu já queria enforcar. Amã queria enforcar Mardoqueu. Se levantou ali. Então o rei mandou perguntar quem era que estava. E o rei chamou Amã para que ele honrasse a Mardoqueu, colocando sua roupa real, colocando a coroa real. Eita, glória a Deus. E fosse colocar Mardoqueu num cavalo e fosse falar: assim faz o rei, a pessoa que ele quer honrar. Aleluia, Jesus. Então ele tinha se levantado. Mardoqueu já estava com a forca preparada. Amã estava com a forca preparada para enforcar Mardoqueu. Ele queria se levantar, porque o ódio dele, a raiva dele, não era só contra Mardoqueu, era contra todos os judeus. Ele queria destruir todos os judeus. Então o rei Assuero mandou que ele vestisse Mardoqueu com a roupa real e saísse passeando com ele. Aleluia. Então eu quero dizer que não adianta cavar cova, fazer forca para enforcar o povo de Deus, porque o Senhor trabalha. Ele já vinha fofocar ali contra Mordecai. Amã vinha fofocar, vinha levantar falso para que o rei desse ordem para enforcar. Ele já estava até com a forca preparada. Aleluia, Jesus. Eu quero dizer a você que não adianta não se levantar contra o povo de Deus. Não adianta querer destruir, porque Deus fica em silêncio trabalhando. Você vê que o povo esquentaram a fornalha para jogar Isaque, Mesaque e Abednego, para jogar aqueles 3 jovens lá na Babilônia, na fornalha. Então o Senhor, eles que foram jogados na fornalha, esquentaram a fornalha para matar os 3 jovens. Eles não tinham feito nada, irmãos. Eles não tinham desobedecido. Pegaram Daniel e quiseram jogar na cova dos leões. Mas quem foi jogado foi quem preparou a cova dos leões para Daniel. Ele que foi jogado dentro da cova. Então Amã foi quem foi enforcado no lugar de Mardoqueu. Ele preparou a forca. Já ia pedir a ordem a Deus, ao rei. Mas Deus mandou ele parar.
Deus parou o inimigo. Aleluia, Jesus. Quantas vezes o inimigo tem se levantado contra a minha, contra a tua vida, aquele plano que tu tinha preparado, aquela porta de emprego que já estava aberta e ele quis atrapalhar. Aleluia, Jesus. Mas Deus está no comando, Deus está no controle de tudo. Não adianta o inimigo querer se levantar contra o povo de Deus. Eita, Jesus. Oh, glória. Oh, aleluia. Aqui a palavra do Senhor diz que o rei mandou honrar Mardoqueu. Traga as vestes, traga o cavalo, entregou tudo, colocou anel, colocou tudo para ir passear na praça e dizer assim se faz ao homem que o rei quer honrar. Aleluia. Quando Davi foi matar o Golias, ele disse, você vem contra mim só com essas pedrinhas? Mas Davi sabia que ele ia ali no nome de Deus. Ele ia ali no nome do Senhor. Então quem matou as pedrinhas que derrubou foi o poder de Deus que derrubou o Golias. E ali você vê que Davi tirou a espada da cintura e com a espada do Golias cortou a cabeça de Golias. Então você vê, irmãos, que cada um desses que se levantou, eles foram destruídos com as suas próprias armas. Com as próprias armas, com a própria forca que prepara, vai ser enforcado. Aleluia, Jesus. Não adianta estar cavando cova contra o povo de Deus, não adianta se levantar contra o povo de Deus, porque esse Amã foi destruído. Ele foi enforcado, ele preparou a forca com toda alegria. Diz aqui a palavra que ele estava alegre, estava muito animado. Nem sabia ele, né, que ia ser enforcado na sua própria forca. É isso que eu tenho que deixar para vocês esta noite. Deus tocou no meu coração para fazer esse vídeo. E eu vou orar por vocês. Pai eterno, maravilhoso Deus, toma cada irmão que está vendo esse vídeo nas tuas mãos. Abençoa os inscritos do canal. Abençoa aqueles que ainda vão se inscrever, meu Pai. Oh, aleluia, Jesus. Deus vai cortando todo o laço do inimigo contra a vida dos irmãos que estão vendo esse vídeo, que vão orar junto comigo, meu Pai. Restaura os casamentos, meu Senhor da glória. Oh, Jesus, aqueles que estão orando, pedindo restauração dos casamentos, que o Senhor venha restaurar. Aqueles que estão orando, pedindo salvação, libertação para seus filhos, que o Senhor venha salvar. Que o Senhor venha curar, meu Pai, aqueles que estão enfermos. Oh, chamando alabá, xalaminda, lamanda, alabai. Oh, aleluia, Jesus. Cura, meu Pai, os enfermos. Liberta os que estão cativos, meu Pai, na mão dos inimigos. Que o Senhor venha se levantar do trono, Pai, para abençoar cada pessoa que está vendo esse vídeo. Que venha cair por terra toda barreira que se levantar contra a vida dos inscritos deste canal, daqueles que estão orando aqui junto comigo, Pai. Que toda barreira que se levantar venha cair. Como caiu aquelas barreiras de Jericó, quando os homens gritaram, aquela barreira caiu. Não foi o grito dos homens que derrubou a barreira, mas foi o poder de Deus. Então é o poder de Deus que vai derrubar toda barreira contra a tua vida, todo levante contra a tua vida. Quem vai derrubar é Deus, é o poder de Deus na tua vida. É você mesmo, irmão, que está clamando. Esta palavra é para você. Deus vai derrubar toda barreira que se levantar contra a tua vida. Não adianta o inimigo vir se revoltar contra a sua vida, porque vai ser cancelada. Todo decreto do inimigo contra a sua vida está cancelado, porque o Senhor diz na sua palavra, o decreto já foi cancelado. Aleluia, Jesus. Que Deus abençoe a todos, que o Senhor estenda suas mãos santas para abençoar cada irmão que está aqui orando comigo. Em nome de Jesus. Amém.